Olá, pessoal, estamos de volta com uma só conversa boa, mais uma conversa boa para a gente tratar de assuntos que nos dizem respeito, que falam diretamente aos problemas das pessoas, que falam diretamente ao coração das pessoas, eu diria mais, né? Vocês sabem que muitos relacionamentos que começam com carinho, com afeto, depois acabam muitas vezes em tragédia. Muitos relacionamentos vão indo e a gente não percebe, as pessoas não conseguem perceber que se trata de um relacionamento problemático, relacionamento abusivo, que mais daqui a pouco pode ser um relacionamento até fatal, né? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a doutora Ana Paula Manzoli, que é psicóloga, escritora, palestrante. Ela é pós-graduada em neurociência, em distúrbios do sono, em dependência química e também especialista em relacionamentos. Boa noite, Ana Paula. É um prazer tê-la aqui com a gente, para a gente ter uma conversa boa sobre um assunto que às vezes é um pouquinho delicado, né? Nem sempre é um assunto tão fácil de se tratar, né? Vamos falar sobre relacionamentos. Eu queria começar perguntando, Primeiramente, pois não. sim. Eu ia Pode só falar. agradecer a participação, o convite. É um prazer estar aqui com você, Luiz. Hoje eu vou abusar um pouquinho de você, aproveitar o seu conhecimento para a gente ajudar, alertar as pessoas, inclusive, que às vezes nem sabem que estão vivendo um relacionamento problemático. Opa, custou sair. Eu queria, em primeiro lugar, que você explicasse para a gente o que é um relacionamento, vamos dizer assim, abusivo. Ele não começa já abusivo, ele geralmente começa numa boa, né? Sim, é muito boa a sua pergunta, Luísa, porque você sabe que hoje está mais falando sobre isso, mas muitas pessoas ainda não sabem identificar o que é exatamente um relacionamento abusivo, justamente porque às vezes vem de um contexto familiar, de relacionamentos, do qual para ela, o que para um é abusivo, para aquela pessoa talvez seja o normal, né? Seja Uhum. o que ela já sempre vive. Então é importante a gente falar disso, né? O que que é uma relação abusiva? Uma relação abusiva é quando uma das partes, ou até mesmo as duas, quer exercer o controle sobre a outra pessoa, através do poder, através da dominação, e vai comprometendo o bem-estar físico, o bem-estar emocional daquela pessoa, às vezes o bem-estar financeiro, às vezes o bem-estar sexual. Então, é um abuso, é um excesso, quando a pessoa está ali colocando limites, está controlando, está manipulando. Então, quando você perde a sua identidade, quando você perde a sua liberdade, quando você perde o poder de expressar quem você é, o que você quer, o que você gosta. E a partir daí a gente começa a identificar o que é uma relação abusiva. Quando você falou, normalmente os relacionamentos não começam assim, né? Sim, de fato é real a sua fala. Por quê? Às vezes, inicialmente, para conquistar uma pessoa, a pessoa ela não, ela vai ali nas beiradinhas, né? Ela não vai Não se revela, demonstrando, né? não se revela, então vai aos pouquinhos. Mas eu costumo dizer para as minhas pacientes, para as minhas alunas também, que as pessoas dão sinais. Ah, é? Então, tem alguns sinais que você vai identificando que talvez seja ali uma possibilidade de você estar entrando num relacionamento abusivo. Quais seriam esses primeiros sinais, assim, para as pessoas ficarem atentas? Sim. Vamos falar então, por exemplo, de manipulação, né? Então, quando a pessoa ela já tem na personalidade dela uma característica manipuladora, é aquela Uhum. pessoa que, se você vai para um primeiro encontro, é aquela pessoa que provavelmente ela não te deixa ali muito à vontade para você ser você, para você escolher. Então, ela tá ali no controle de tudo. Ela, olha, ela parece ser super gentil, mas ela escolhe, tudo bem, legal, ela escolhe o restaurante, mas ela nem te pergunta. Olha, você gosta, vamos Sei. supor, né? Você gosta de comer comida Aham, japonesa? Que é uma coisa específica. Então, se você vai sair com alguém num sei. primeiro encontro, minimamente você precisa saber. Mas a pessoa ela nem te pergunta, ela já te conduz ali para aquele lugar, ela já fala o que vocês vão fazer depois. Então, provavelmente, quando você não tem espaço ali de
de fala ou de escolha. Às vezes isso fica escondido como uma gentileza. Olha, a pessoa fez o pedido para mim da comida, a pessoa me levou, nem perguntou para onde o que eu gostava, ela me levou, ela escolheu o filme. Então, às vezes, ali você tem uma pessoa ali controladora. Eu falei manipuladora, mas eu fui no exemplo mais de controle, né? Então, às vezes, a pessoa já tem ali uma característica mais controladora. Você acha, você acha que, bom, esse tipo de relacionamento, com essas primeiras dicas assim que o relacionamento dá, por que, que é tão difícil para as pessoas perceberem? São carentes, as pessoas têm essa carência de ter uma companhia, então deixa passar, ou depois a pessoa muda, sei lá, é carência que faz mais ou menos colocar uma venda nos olhos das pessoas? Eu costumo dizer que antes, né, da minha geração para trás, assim, acho que as pessoas não tinham muitas opções. Porque para você Certo. conhecer uma pessoa, você tinha que se arrumar, tinha que ser convidada para um bailinho, você tinha que passear, ir para a igreja, fazer alguma coisa. Hoje as pessoas têm uma facilidade de conhecer. Então, antes, por conta das poucas opções que você tinha, você ali aceitava aquela pessoa que a mãe ou o pai apresentavam, um amigo que chegava. Então, a gente, aliás, Uhum. né, eu dou o exemplo da minha mãe, ela teve muita sorte, mas assim, meu pai foi a primeira pessoa, o primeiro homem que foi apresentado para ela. E aí Olha dali só. ela já, né, daí ela já namorou e já casou e teve 4 filhas. Mas ainda bem que ele foi, foi não, meu pai mas sempre foi uma pessoa muito boa na vida da minha mãe. Mas muitas mulheres viveram isso, e homens também. Nem sempre tiveram a mesma sorte que a sua mãe, não é? Pois é, nem sempre tiveram. Então, antes eu não dizia nem que era carência, era porque é aquela coisa cultural, que a menina ela tinha que casar, ter filhos, construir uma família. Hoje, as pessoas estão mais numa necessidade, Luísa, de rótulo. Para eu estar, eu preciso estar num relacionamento. Então, eu conheço as pessoas de forma mais fácil, mas eu preciso me agarrar, e aí entra muito disso que você falou, da carência, porque tem muitas comparações. Se você vê lá na rede social as pessoas postando família feliz, relacionamento feliz, que é aparência, né? A maioria deles é Uhum. aparência, mas você vê lá, então, as pessoas que não estão num relacionamento, às vezes elas se veem na obrigação de estar num relacionamento, e por conta disso, e se une à carência, à necessidade de ter uma pessoa, à dificuldade de se sentir, né, se sentir bem com a própria companhia. Então, junta-se lá num pacotinho emocional e você entra num relacionamento com a primeira pessoa também que está disponível, aparentemente disponível para se relacionar com você, mas você acaba, às vezes, entrando nas garras de alguém que está ali, de fato, só querendo controlar, manipular e tudo mais. E quando que um relacionamento assim se torna perigoso? Pois é, porque a gente sabe que muitas mulheres vivem dessa forma. Eu digo mulheres porque eu atendo uma boa parte de mulheres, tá? Mas homens também. Então as pessoas às vezes vivem e tá tudo bem. Ela tem ali, ela tá acostumou a viver naquele relacionamento com alguém Uhum. controlando, e ela vai vivendo assim. E não tem um risco maior. Mas o risco maior é quando, além disso, quando entra, além do controle, da manipulação, é quando entra o desrespeito, a agressão verbal, a agressão física. Aí é realmente muito perigoso. Já é perigoso quando a pessoa ela perde o poder de liberdade, né, de ser quem ela é, porque ela se sente ali muito contida, presa mesmo, e isso é ruim por emocional, porque você pode entrar num processo depressivo, num transtorno de ansiedade ou outras coisas ali associadas aos transtornos mentais. Mas as pessoas também adoecem fisicamente, então é perigoso, e principalmente é perigoso quando você tem um parceiro, uma parceira que tem ali a condição de agredir fisicamente ou verbalmente. Aí passa de um limite, aí de fato pode acontecer, e como acontece, infelizmente, em muitos casos, a, a mulher chegar a ser agredida. Eu tive uma paciente que, infelizmente, ela foi agredida. E depois de tanta agressão, quando ela não estava mais ali suportando, o parceiro foi lá e ateou fogo nela, e Meu Deus. ela veio a falecer. Foi na pandemia,
comecei a fazer os atendimentos online e ela veio para trabalhar a ansiedade, mas com muita dificuldade de me dizer Uhum. o que que ela realmente estava ali, de fato, buscando a terapia. Eu fui entrando aos pouquinhos, mas não deu tempo. Infelizmente, ela já estava vivenciando muita agressão, e aí eu soube através da mãe, depois eu fiz atendimento e acompanhei a mãe por um tempo, que vinha de uma relação abusiva e chegou nesse limite, nesse extremo, infelizmente, que é o caso de muitas Qual mulheres. é isso, é o caso, isso que eu ia falar. Mas existe, por exemplo, alguma maneira de identificar? Se uma pessoa que é manipuladora, que tem um relacionamento assim, você tem esses sinais que você já falou, mas que nunca deu um sinal de agressividade. Ela pode se transformar em uma pessoa agressiva, mesmo sendo só controladora, só manipuladora? Ela pode vir a ser agressiva? Ou a agressividade ela já demonstra desde o começo? Olha, pode acontecer. Eu costumo perceber nos ambientes de observação da psicologia, dentro da minha experiência, que as pessoas, elas não costumam, sempre tem, quando você vai investigar um pouco mais a fundo, que alguém diz: "Ah, essa pessoa nunca foi assim", de repente. Então, Sei. assim, dificilmente quando você entra um pouco mais, você vai percebendo, você entra um pouco mais na história do paciente ou da pessoa que você está ali estudando, e aí você percebe que durante a vida dela, ela teve ali alguns Ela momentos já que deu não foi algum bem, sinal. ela já deu algum sinal. Mas também a gente não pode deixar de fora algumas situações de surtos, que algumas pessoas, por estresse, por burnout, né, que ela está ali num estresse, vivenciando alguma situação, emocional muito grave ou doentes também fisicamente, que pode acontecer de uma pessoa assim, ela não ter no histórico dela nenhum momento de agressividade, mas em algum momento da vida, ela, sem que as pessoas ali por perto percebessem, ela surta, que é o caso de pessoas Uhum, também que cometem suicídio, por exemplo. Às vezes ninguém tinha notado que aquela pessoa estava adoecida, ela estava escondendo, conseguiu esconder até que chegou no momento de explosão, né? Então pode uhum. acontecer, mas na maioria dos casos, de feminicídio ou de homicídio dentro dos relacionamentos, a maioria dos casos as pessoas vinham dando sinais. Inclusive, muitas pessoas, quando você vai olhar na história, ela já tinha lá feito o boletim de ocorrência, a própria pessoa já tinha passagem, já tinha sido denunciada por outras Sim. pessoas. Então, sempre tem ali um fiozinho que liga a um histórico de agressão. Porque me parece, às vezes, que existe uma condição aí que dificulta bastante, que eu acho que é o medo. Né? Às vezes, muitas vezes, o medo também, uma certa comodidade. Vamos dizer, apesar de toda essa situação, existe uma zona de conforto que a mulher não quer. Eu falo no caso das mulheres porque elas são as maiores vítimas, né? Nesse caso dos relacionamentos agressivos, e acabam muitas vezes sendo assassinadas por companheiros por terem esse comportamento que elas não queriam enxergar, ou se enxergavam tinham medo. Até que ponto o medo é vamos dizer, a causador maior desse tipo de relacionamento, ou melhor, da falta de tomada de atitude? É. Eu diria que, assim, na maior parte dos casos que as mulheres chegam nesse ponto, é por medo. Eu acho que o medo realmente ele toma conta, principalmente porque se você está se relacionando com um agressor, ele faz muitas ameaças. Se você me denunciar, se você contar para alguém, então as coisas vão piorar para você, você vai ficar sem nada, você vai ficar sem ver seus filhos. Então, isso é uma situação que é muito comum, das pacientes relatarem de chegar num extremo assim, porque tiveram muito medo, porque às vezes não tem também esse diálogo com outras pessoas, porque às vezes não teve ninguém orientando, incentivando as pessoas a falar dos próprios sentimentos, então elas ficam com pouca referência de mulheres. A gente vê muitas mulheres, infelizmente, que a mídia expõe muitas mulheres que Uhum. chegaram nessa situação, mas não se conta muitas histórias de vitórias.
Eu costumo Exatamente. contar de situações de mulheres que conseguiram sair, que conseguiram dar a volta por cima, que enfrentaram, né? E que conseguiram. Tem uma série na Netflix chamada Maid, que conta justamente de uma mulher que ela, para quem depois quiser pesquisar, é Maid, é M-A-I-D, mudo, D de dado. Ela justamente ela sai de uma relação abusiva, ela passa por um desafio muito grande, porque além de tudo não tem o financeiro, então ela não tem um suporte financeiro, ela não tem um suporte familiar e ela sai, mas isso a gente não vê só na TV, só nas séries. Eu mesma já tive várias pacientes que com muita dificuldade, mas conseguiram sair, venceram. E hoje, até algumas eu coloco de depoimento lá num dos meus cursos para contar as suas histórias, né? Qual é o momento exato de procurar ajuda para sair desse relacionamento? Quando que dá aquele start que você fala assim, agora eu vou para o tudo ou nada? Sim, eu sempre também gosto de reforçar que relacionamento, ele sempre é desafiador, né? Se relacionar com uma outra pessoa que tem outro jeito de pensar e que tem uma família diferente da sua, enfim. Mas os ganhos no relacionamento, eles precisam ser maiores do que a dor, do que o sofrimento. E eu costumo dizer para o meu marido que a gente tem aquele coisa de romântico de dizer, não te amo, não vivo sem você. Eu brinco com ele, eu falo, eu te amo, mas eu vivo sem você. Que é É, assim já deixa colocada a coisa certa. exato, mas é o relacionamento, então ele para ele ser saudável. Então, quando que eu devo buscar ajuda? Quando está tendo muito sofrimento, quando eu estou tendo muita dor, quando eu não estou podendo ali, não estou sendo ouvida, não posso me expressar, não, eu perco os meus direitos, sabe, de ser quem eu sou, de liberdade de falar, de ser ouvida, ser vista. Então, nesses momentos eu preciso buscar ajuda até para entender, será que é alguma coisa que eu estou fazendo que tá porque também tem as pessoas que dificultam na relação, que às vezes vêm achando que Sim. estão num relacionamento abusivo, mas às vezes é o jeito de se relacionar, não tá se comunicando bem. Então tem muita coisa que a gente precisa entender. Mas os sinais é quando você está ali no estresse, a gente falou aqui um pouquinho antes, né? As pessoas começam a ter mais insônia, elas começam a perder apetite, ou ganhar também, ter um apetite aumentado, tô com uma ansiedade que eu tô comendo tudo que eu vejo pela frente. Eu tô perdendo sono, ou eu tô querendo dormir demais. Eu tô perdendo o desejo de fazer as coisas que eu antes costumava fazer. Então, são sinaizinhos que você já deve pensar de já procurar ajuda para não chegar num sofrimento maior, num adoecimento mental. O corpo é sempre quem sofre mais, né? Tudo acaba sendo aí, desaguado na própria saúde física, né? Exatamente. O que a gente fala, né, que o que a mente tenta esconder, o corpo mostra, né? Tudo que a boca não fala, o corpo sente, tudo que a boca cala, o corpo sente. Então, você sente às vezes as dores físicas, às vezes eu já atendi muitos pacientes, principalmente na pandemia, que achavam que estavam com Covid. E, na verdade, era a ansiedade, né, que também pegou todo mundo. Então, o corpo estava ali já com sinais mesmo de tremores e falta de ar, e a sensação de sufocamento, angústia, dor no peito, dor mesmo no peito. Uhum. Você acha que a pandemia, você falou na pandemia, e eu percebi que depois da pandemia houve uma mudança muito grande nos relacionamentos. Muitas pessoas, muitos relacionamentos, muitos casamentos acabaram depois da pandemia porque as pessoas começaram a perceber que uma convivência durante muito tempo, ela é complicada, porque normalmente as pessoas casam ou têm um relacionamento e não se vêem 24 horas por dia, se vêem algumas horas e, né, às vezes dá para conciliar, mas quando ele fica mais intenso, é que aí desabrocham as mazelas, né? É isso mesmo. A pandemia intensificou tudo, né? Teve muitos casais que casaram, né? Teve muita gente que casou na pandemia, mas E outros, também teve muita gente que se separou na pandemia porque faltava esse equilíbrio da convivência, porque é,
eu falo que as pessoas elas começam a se conhecer, elas namoram para saber se elas querem casar, né? E quando elas casam para saber se elas querem ficar junto ou se separar, infelizmente, que é uma realidade. Então, quando as pessoas se viram ali no dia a dia, já tinham o estresse todo externo, que era pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estavam ali passando por grandes desafios nessa parte profissional. E ainda gerou isso de ficar em casa e vivenciando ali o parceiro noite, dia e noite, não há muita. Não é só o amor que suporta, né? Precisa ter muita resiliência, inteligência, sabedoria, muita meditação, respiração, oração e tudo mais na pandemia para passar por esse desafio que foi. Então, quem ficou casado na pandemia, que estava ali casado e que continuou, são pessoas muito resilientes, ou, já que a gente está falando de pessoas de relacionamento abusivo, também pessoas que ficaram mais ainda com medo, mais imersas no sofrimento, infelizmente. A pandemia, de uma certa forma, tornou desnudou as pessoas, né? Tirou aquele véu que muitas vezes encobria, né? E mostrou as pessoas de uma maneira bem crua, né? Mostrou realmente cada um como é, não é? Exatamente. Para as mães mostrou os filhos. As mães achavam, né, que os filhos já vai para a escola desde pequenininho, e aí tiveram que ser professoras das crianças, então perceberam às vezes a agitação e toda aquela coisa que foi desafiadora. E as pessoas também com falta de paciência um com o outro e estresse muito grande ali dentro de casa. Teve, infelizmente, o número de mulheres também que estavam sofrendo nessa parte dos abusos, né? Aumentou muito os casos de feminicídio na pandemia, de denúncias de vizinhos, inclusive, que denunciavam Uhum. brigas e casais se desentendendo de uma forma preocupante. Então, teve muita situação que intensificou essas relações na parte negativa também. E de lá para cá, você acha que houve uma mudança assim no comportamento das pessoas? A pandemia foi, a gente pode considerar como um marco de revelação do ser humano. O ser humano era um antes da pandemia. Isso eu coloco generalizando. Hoje é outra pessoa menos tolerante, mais implicante com as coisas. Eu acho que fez também os dois pontos, assim, sabe? Eu acho que muita gente que veio depois da pandemia, que percebeu que precisava cuidar da saúde mental, que tinha, que tinha coisas a serem trabalhadas, a serem cuidadas, a serem vistas. Então, teve uma Sei. parte muito boa. Por exemplo, eu atendi, foi a época da minha vida como psicóloga, eu sou formada há 20 anos, e foi a época da minha vida que eu atendi mais homens do que nunca. Ah, é? Os homens são mais resistentes, né? Os homens sempre mais resistentes, até pela própria educação, daquela história de que Uhum. homem é forte, de que homem não chora, de que homem não fica doente, e papapá, e por aí eu percebi. E aí na pandemia eu comecei a atender, a abrir agenda ali, fiz muito atendimento até não só de brasileiros, né, daqui, mas brasileiros morando fora, e comecei a atender. E teve uma hora que eu olhava a minha agenda ali, estava 70% Homem. do gênero masculino. Eu falei, caramba, as coisas inverteram. Então, teve essa parte que trouxe para os homens eu quebro sim. Eu não sou essa fortaleza toda. Eu preciso de ajuda, eu preciso falar dos meus sentimentos. Teve essa parte que eu considero que foi positiva. Mas teve também as pessoas que ficaram, sim, mais intolerantes, teve as pessoas que ficaram mais exigentes, teve as pessoas que passaram por tanto sofrimento que, ao invés de Uhum. amadurecer, apodreceram. E teve pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento e amadureceram e evoluíram. A gente está falando de relacionamentos abusivos, mas eu acredito que não seja só assim entre casais, né? Existem relacionamentos abusivos de pais com filhos, de filhos com pais, entre amigos. Como é que funciona a coisa fora do relacionamento de casal?
Então, essa pessoa que ela tem essa característica, eu não sei se você, acho que já, com certeza já ouviu falar dos narcisistas, né? Existe o narcisista são características, traços de personalidade, existe um transtorno mesmo, que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, essas pessoas, elas são. Então, é como eu sou a Paula, onde eu for, eu vou ser a Paula, não tenho como Claro. esconder. Então, a pessoa, ela é aquilo. Então, se eu tenho esses traços de personalidade, eu vou ser com meu filho. Se eu sou essa pessoa controladora, se eu sou essa pessoa desrespeitosa, eu vou ser como chefe. Então, eu sou no trabalho, eu sou no ambiente familiar, eu sou com meu filho, eu sou com meu marido, e por aí vai. Então, sim, existe, mas existe também as pessoas que abusam do poder, que aí entra nessa questão do trabalho, né? Essa questão Uhum. profissional. Então, a pessoa, ela tá ali, você já ouviu, né, aquela frase, dê poder ao homem para você saber, dê Pra poder e saber dinheiro, né, para você saber quem ele como é. ele é, quem ele é, Exato. exatamente. Então, às vezes, a pessoa ela não desperta até que ela não tenha nas mãos as ferramentas para isso. Então, os ambientes de trabalho, existe muitas pessoas que adoecem porque tem ali um supervisor, um CEO, um chefe, um diretor, enfim, que tem toda essa característica, que faz essa manipulação toda, que faz a pessoa se sentir diminuída, que faz a pessoa se sentir dependente dele, senão ela não consegue mais fazer nada, que fica ali naquele joguinho mental, né? Fazendo a pessoa ficar com a autoestima lá embaixo mesmo. Então, tem em todos os ambientes, infelizmente. Paula, nesses relacionamentos abusivos, vamos dizer, profissionais, né? É aí que a pessoa, hoje em dia se fala muito em burnout, né? E isso é uma das causas também de burnout, que às vezes a pessoa acaba num estresse tão grande que acaba sofrendo bastante, ficando doente mesmo. Também, né? A palavra burnout, ela vem da combustão, né? Da explosão. Uhum. E aí ela é associada com certeza ao ambiente de trabalho, especificamente ao ambiente de trabalho. Então, as pessoas que sofrem do ambiente de trabalho, algum problema, pode ser um dos fatores estressantes, essa questão da pessoa ali, do parceiro, ou eu falei dos chefes, enfim, mas nem sempre, às vezes é um colega de trabalho fazendo toda essa pressão, essa manipulação, às vezes não é uma pessoa de poder de liderança, mas às vezes ali o colega ali do lado te Uhum. diminuindo, manipulando, controlando. Então, também no ambiente de trabalho, ela é um fator que desencadeia o burnout, é estressante a ponto da pessoa adoecer, sim, com certeza. E muitas vezes eu acredito que as pessoas não tomam a atitude, por exemplo, de denunciar essa pessoa por medo de perder o emprego, por medo de uma vingança, que tem tudo isso. Eu acho que em todas as situações, eu acho que o medo é um fator muito importante para uma tomada de decisão, não é? Com certeza, e principalmente quando a gente está falando de ambiente de trabalho, tem essa questão do currículo, tem essa questão, né, Exato. de como é que isso vai ficar para as outras empresas, financeiramente, o que que eu perco os meus direitos. Então, as pessoas, elas têm muito medo, não só dessa parte do sofrimento emocional que gera, e a gente também não pode esquecer que se tem uma pessoa ali te manipulando, ela faz com que isso pareça maior ainda do que é. Porque às vezes é só você fazer uma denúncia, às vezes é só você recorrer a uma rede de apoio. E às vezes você tem uma rede de apoio, e às vezes você tem pessoas ali que vão te dar todo o suporte. Mas é tanto medo que e é tanta, às vezes tanta manipulação que faz com que você acredite que você não consegue, que sozinho você não consegue, que você está sozinho, que sozinho você não dá conta, e que você vai ter um prejuízo muito maior do que realmente é o que acontece na realidade. E eu queria falar com você também de outras vítimas de relacionamentos abusivos, que são as crianças. Porque muitas vezes as crianças sofrem esses relacionamentos abusivos dentro de casa, né? Na escola, e não tem, às vezes, como se expressar, não sabem como chegar, não sabem para quem chegar. Como é que você aconselharia
para que a gente percebesse que a criança está vivendo uma situação assim, onde ela está numa situação de oprimida mesmo. Sim. Nessa questão da relação das crianças, a gente fala muito do bullying, né? Mas Uhum. também existe já características nas crianças que tem muito essa ideia, o ser humano tem muito essa ideia de falar, as crianças são inocentes, né? Elas são sempre boazinhas e tudo mais. E não, primeiro porque às vezes ela está aprendendo num ambiente que é estressante para ela, que é Uhum. também um ambiente negativo. Então ela vai se espelhar naquele ambiente. Então se ela vê lá a mãe tratando ela mal, ou o pai tratando a mãe mal, às vezes ela chega no coleguinha e trata mal também. E tem ali todo também Uhum. um comportamento negativo. E eu costumo dizer que as crianças também adoecem, as crianças também entram num processo de ansiedade, depressão infantil, só que diferente do adulto, porque o adulto ainda que tenha as dificuldades, o adulto ele consegue perceber mais e reconhecer um pouco mais. Já as crianças nem tanto. Então as crianças costumam ter um comportamento que elas estão, quando elas Uhum. estão sofrendo, às vezes por algum coleguinha, uma professora também que está lá uma característica mais persuasiva, dominante e ruim para essa criança, às vezes a criança ela também adoece, ela começa a ficar muito doentinha, então ela começa a ficar lá muito com febre, resfriada, dores de cabeça, dor no corpo, vômitos, e ela também tem sinais de ansiedade, de depressão, que às vezes é o excesso de atividade, então ela fica ali muito agitada, muito, aí a mãe fala, nossa, ela está muito agitada, ela não está dormindo bem, não sei o que está acontecendo. Ou também ela fica ali muito já mais fechadinha, mais contida, mais chorosa. Então, todos esses sinais, às vezes, está sinalizando, é importante investigar o que está acontecendo na escola. E aí, a terapia infantil, ela ajuda muito a compreender um pouco mais se tem lá na vida dessa criança algum adulto ou algum coleguinha que está fazendo e está gerando um sofrimento, ela só não está sabendo se comunicar. Ainda falando de crianças, a gente tem visto muito, por exemplo, relacionamentos em que o casal, os pais se separam e os pais têm novos relacionamentos, e muitas vezes as crianças acabam sendo vítimas de situações onde são realmente vítimas abusadas e não tem como reclamar, por exemplo, uma criança que o padrasto tem uma relação abusiva com ela e a mãe, quando ela vai reclamar, a mãe não aceita isso porque existe uma outra situação que não quer perder aquele relacionamento. São situações difíceis, mas que são tão comuns e a gente vê isso muito acontecer. Como é que se resolve isso, Paula? Ai, Luiz, é triste, sabe, isso que você falou, e é uma coisa que é muito comum também, porque não só quando tem um parceiro abusivo e manipulador, né? Às vezes a relação não está indo bem e a pessoa tem dificuldade porque ela tem uma dependência emocional do parceiro. Então fica aquele relacionamento cheio de brigas, cheio de conflitos, e a criança fica ali no meio assistindo isso. E também, quando tem uma dependência emocional, quando tem, eu falo que é um imã. A pessoa que é manipuladora, que é controladora, ela vai querer quem? Aquela pessoa que tem uma tendência Uhum. a ser dependente, a ser controlada, aquela pessoa que não tem opinião própria, que costuma aceitar tudo, que não sabe dizer não. Então, ela imã ali e conecta com aquela pessoa que tem essa dificuldade. E a criança, ela fica ali assistindo esse cenário, ela fica sofrendo. Recentemente, ainda ontem, eu estava falando isso com a minha irmã, sobre essa questão, porque eu lembrei de uma criança que foi vítima do padrasto. Ele bateu na criança, acho que criança com 5 anos aqui em São Paulo, ele espancou a menina até morrer, até a morte. E Nossa. a mãe assistindo. E então a mãe, eu penso, não estou, né, julgando, mas eu acredito que ali tinha uma mulher com muito medo, mas também, às vezes, essa pessoa que
achou, não, lógico que eu não estou dizendo que ela sabia que ia acontecer isso e ela deixou acontecer, mas ela foi deixando acontecer no decorrer dessa relação por medo de perder o parceiro, por, por não querer ficar sozinha e por não acreditar que sem aquela pessoa, porque confunde-se o amor com a dependência. Porque eu falo que a dependência emocional, que é um outro tema, né, para a gente falar sobre, que a Exato. dependência emocional que ela a pessoa fica com uma sensação igual ao efeito de drogas mesmo. Ela sente que ela precisa, ela sabe que aquilo faz mal, mas ela depende daquilo para ela viver, para ela ficar bem. Ela pode até ser vítima de violência, mas ela tem tanta dependência que ela precisa daquilo, talvez. Exato. Então ela fica só mais um pouquinho, eu vou criar coragem, depois eu me separo, nem é tão ruim assim. No fundo, ela é uma boa pessoa. Ah, mas ele é um bom pai, ele traz sustento para casa, sabe, ela tenta encontrar alguma coisa que justifique a dependência dela de estar naquele relacionamento. É muito triste. Eu sinto que quando há envolvimento de crianças, a situação fica um pouquinho mais séria, mais delicada. E pelo que a gente lê, pelos depoimentos, pelas notícias que vêm por aí, são muitos os casos em que as mães não priorizam os seus filhos, elas priorizam o relacionamento, né? É. E você sabe, Luísa, que recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram, das pessoas que elas justificam isso. Elas falam que não se separam por conta dos filhos. Ah, eu não quis me separar porque eu ia causar, né, uma ruptura da família e ia separar a criança do pai ou ia separar a criança da mãe. E eu já falo que isso é uma forma, às vezes, de encobrir essa dependência. Usa-se os filhos para justificar, mas eu sempre dou esse alerta. Se a relação está ruim, se a relação está nociva, se tem esse abuso, se tem essa falta de respeito, se separe também por conta dos filhos. Não só Exato. por você, mas também porque você está salvando os seus filhos. Ah, mas o meu relacionamento não tem agressão física. Mas se a criança ela está no meio desse conflito todo, ela está sendo abusada também. A criança está recebendo o Com abuso, certeza. né? Porque ela está num ambiente hostil. Ela está num ambiente que ela precisa ser salva desse ambiente para que ela se construa, para que ela tenha uma personalidade saudável, para que ela tenha uma visão de vida mais positiva, de relacionamento saudável. Ela vai buscar um relacionamento saudável também. Agora, se a criança está num relacionamento adoecido, ela vai entrar em um relacionamento adoecivo, muito provavelmente. Ou ela entra tão machucada que ela não consegue ter relações saudáveis. E isso vira um círculo vicioso, né? Porque ela provavelmente no futuro também vai ter uma relação complicada e assim por diante, não é? Exato. Vai indo de geração em geração, né? Vai repetindo os padrões de comportamentos. Às vezes aí vai olhar lá para trás da história. Eu tenho uma paciente que a gente estava puxando um pouquinho da linha do tempo dela de ancestralidade, e aí a gente olhando lá o histórico da bisavó, aí o histórico da avó, o histórico da mãe. Então, são histórias de mulheres que foram abusadas nos seus relacionamentos, que foram traídas. E essa paciente vinha até então repetindo esse padrão, porque, né, vem isso já enraizado ali nela. Quer dizer, uma hora tem que cortar esse ciclo, né? Tem que ter uma pessoa com coragem suficiente para mudar a coisa, não é? Ainda falando sobre relacionamento, eu quero explorar bem você nessa questão. Existem os relacionamentos abusivos também entre amigos, não existem? Há o amigo que não quer que você tenha mais de um amigo, e isso começa na infância. Eu falo porque outro dia eu vi entre meninas de 7, 8 anos escolhendo, você não pode ser amiga daquela, sabe? Dizendo quem a outra podia ter amizade ou não. Quer dizer, são relacionamentos que, se não forem consertados, digamos assim, vão ser complicados para sempre. E essas pessoas vão carregar essa situação dentro delas para o futuro, não? Tanto da pessoa que tem já essa condição
de domínio, de querer controlar tudo, de querer controlar todas as brincadeiras, porque é uma coisa, e as mães às vezes ficam um pouco perdidas nisso. Quando elas vêm para a terapia para prevenir, elas querem saber, Paula, eu estou vendo aqui o meu filho como uma pessoa, só um líder, umas É, características de liderança, ou isso aqui já está passando do limite e está virando uma pessoa controladora, manipuladora, que não sabe perder, né, que não sabe lidar com frustrações. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é aquela como criança que saber? tem esse perfil de liderança, né? É aquela pessoa, como saber? É só inverter os papéis. É só colocar ela ali para perder num jogo, numa brincadeira. É só você dizer um não para ela. Claro que, gente, né? A gente está falando de criança, então a criança, todas as crianças, a maioria tem É, dificuldade, não gosta de perder, quer que claro. seja sempre a vez dela, enfim, isso aí é normal. Mas a gente sabe que tem um certo limite. A pessoa, a criança, ela não vai aprendendo isso, ela não consegue ficar nesse lugar. Então ela escolhe não brincar se não for a vez dela. Então, imagina que você tá lá, um joguinho de vôlei, e ela que sempre quer sacar a bola. Aí fala, não, mas agora é a vez do outro. Aí o que que ela faz? Ela fala, então eu não quero jogar mais. Então, você percebe que ali já tem um perfil que não aceita. Então, precisa ser dona do jogo, ela precisa ser dona da razão, da bola. Então, ali já tá passando dessa coisa de que aquela criança ela só tem lá uma voz ativa, mas ali já está uma criança ali que não aceita, né? O outro também brincar, o outro, tudo tem que ser do jeito dela. Então, os extremos, os excessos são sinais. É aquele menininho que leva a bola para casa se ele não for o dono do time, né? É aquela coisa assim. Isso não é liderança, né? Como é que você caracteriza o líder e aquele que quer, provavelmente, no futuro, vai ser o abusador do relacionamento, né? A parte mais abusiva. Né? Porque um bom líder, nós sabemos que o bom líder, primeiro ele tem que ter uma boa escuta. Uhum. Se você quer ensinar seu filho a ser líder, ou se você quer ser um bom líder na vida, no seu trabalho, é você ter uma boa escuta, é você se colocar no lugar da outra pessoa, é saber como é que ela se sente. E geralmente o manipulador, o controlador, o abusivo, ele não tem essa Não quero característica. Ele não quer saber como você se sente, se você vai ficar triste, se você vai ficar chateado, é problema seu. Eu quero mesmo é tudo. mandar e fazer o que eu quero. Todas essas personalidades que a gente vê e que às vezes se revelam na infância, elas precisam de uma ajuda, vamos dizer, uma ajuda técnica específica para fazer esse, vamos dizer assim, esse conserto. Sim, Eu falo é para uma, sim, mas pode ser visto como um conserto, porque é possível. Eu costumo dizer que se eu não acreditasse nisso, eu não seria psicóloga. com Essa história certeza. de a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser É, assim para sempre. exatamente. Eu penso que tudo é possível de transformação na nossa vida. Então, eu acredito que quando você percebe, seja a família, a mãe, o pai, percebe essas características na criança, quanto antes, é óbvio que é mais fácil. Quando tem alguém percebendo e alguém ajudando e apoiando e falando, não, isso aqui não está legal, isso aqui não está saudável, é muito mais fácil. Quando já é adulto, você já tem lá uma história sendo assim, então fica mais desafiador. Então, você precisa estar engajado à mudança, porque uma coisa é eu falar que é possível, outra coisa é eu falar que é fácil. É desafiador você mudar. É desafiador para a gente mudar um hábito. Você falar, olha, eu não vou mais, quando eu me sentar na cadeira, eu vou me sentar sempre com a postura retinha, porque a fisioterapeuta Uhum. falou que é importante e que tá doendo minhas costas por conta disso. Quando eu percebo, eu já estou aqui assim. Então é difícil é desafiador você mudar um pequeno hábito. Imagina um traço, uma característica da sua personalidade que você vem carregando ela desde lá da infância, ou que você tem só espelhos assim. Então é desafiador, mas é possível. Então é um processo de reprogramação do cérebro com
criação de novas habilidades, né, de revisão das suas crenças, dos seus pensamentos, do seu comportamento, com muito apoio, com muita ajuda profissional e vontade, boa vontade de mudança, você consegue sim transformar o que você precisar transformar na sua vida. A gente fala assim, ninguém nasce pronto, criança não vem com um manual de instrução, não é? E ninguém sabe. Então, a gente, todos somos seres humanos em construção, né? E hoje em dia, a gente percebe que a grande parte das crianças estão sendo encaminhadas à terapia. Para muita gente, isso é um modismo ou é realmente uma necessidade? Desculpa, se for modismo, pelo menos uma moda boa, que É uma pegue moda boa, bastante essa moda, que essa moda pegue. Mas sim, tem muitas pessoas que, a princípio, elas vêm estimuladas porque, todo mundo faz. Eu mesma já recebi pacientes no consultório que a criança pediu para a mãe colocar na terapia porque a porque você amiguinha fazia viu. terapia. Então, minha amiga faz, eu quero fazer também. Mas só que aí quando a gente começa também a perceber, por exemplo, essa é uma característica de que por que que você não teve a sua própria vontade? Por que que a amiga que incentivou? E aí a gente vai investigando, a gente aproveita para investigar. Claro que não é todo mundo que precisa de terapia. A terapia ela é boa para o autoconhecimento. Então, nesses casos, a gente trabalha umas questõezinhas ali, entende um pouquinho, complementa, né, o que está faltando Uhum. ali, põe um temperinho ali na característica da pessoa, de forma, né, falei, põe um temperinho na característica, não é que a gente vai lá e muda algo, não, mas a gente orienta a mãe, orienta o pai, trabalha algumas questõezinhas emocionais com a criança, mas ponto final. Mas nessa questão, né, de moda ou não, vem muita gente que às vezes vem só para espiar e fica porque Para realmente saber como é. não se percebe, vem para saber como é e fica porque de fato tinha ali muitas questões que estavam pendentes, precisando serem vistas e reconstruídas e ressignificadas. Ainda existe muita, vamos dizer, não digo preconceito, mas alguma restrição ao fato de procurar ter o psicólogo. Porque muita gente, antes de falar, não vou, não preciso, embora a pessoa esteja aí dando sinais de que realmente ela necessita de uma ajuda de um profissional da área, mas a pessoa se mostra refratária a isso, né? Por preconceito, por medo de achar que. Porque o pessoal confundia. Não, eu não sou maluco, nada disso, né? Ninguém precisa de terapia. Você acha que isso está mudando? Está mudando. é, A gente falou de pandemia, acho que depois da pandemia foi uma coisa que mudou muito, mas antes da pandemia, um pouco por conta das redes sociais. Então, muitos profissionais vieram para as redes sociais falar o que é. Então, a gente teve um boom de informações até um pouco antes, e as pessoas começaram a perceber, poxa, é isso que é terapia? Então, a terapia não é para pessoas somente que têm um transtorno de personalidade ou que têm um transtorno de humor, que tenham já um diagnóstico, ou né, o tal chamado de louco, que talvez seja ali uma pessoa que tem uma esquizofrenia, que tenha um distanciamento Uhum. maior da realidade. As pessoas começaram a perceber que elas precisavam justamente para não adoecerem. Exatamente. Mas ainda tem sim algumas pessoas que têm as suas limitações. Eu costumo dizer que é medo também, sabe? De eu me abrir, depois eu vou lá e percebo coisas minhas que eu não queria perceber, porque a terapia é um espelho, né? E nem todo mundo gosta de se olhar no espelho. Nem todo mundo está E aí, preparado para olhar a realidade, né? E agora eu vou pular para o outro extremo. E na terceira idade, nessa idade assim, da envelhecência, a terapia também ajuda nesse processo de aceitação de uma nova realidade, das limitações que o tempo vai colocando na vida das pessoas? Nossa, é muito maravilhosa a sua pergunta. Eu vou responder com o maior prazer do mundo, assim. Por quê? Primeiro, o que eu vejo que é muito comum da terceira idade, infelizmente, é a solidão.
porque os filhos estão crescendo, já estão com as suas próprias vidas, as suas famílias, então às vezes vai abandonando os pais, os avós, os mais velhos. E aí, uma coisa desafiadora da terceira idade é esse sentimento de solidão. Então, eu fiz tudo, a hora que eu tô aqui mais em paz, que eu posso aproveitar a vida, eu tô sozinho. Às vezes perde o parceiro, às vezes, né, perde o marido lá, perde a esposa. Então fica essa questão. E a outra questão também que você falou é agora como lidar com as restrições, com os desafios, com também o excesso, aí já um outro extremo, que é as pessoas querendo mandar em mim, as pessoas querendo dizer o que eu faço, aonde eu vou, se eu vou, o que eu posso, o que eu não posso fazer, ou até o meu corpo dizendo o que eu posso, o que eu não posso, a mente falhando em alguns pontos ali, já não consigo me lembrar de todas as coisas. Então, é sempre um desafio, né? Todas as fases têm os seus desafios, e a terceira idade não fica atrás nesse desafio também, que é trabalhar essas questões de aceitação dessa nova realidade, novo estilo de vida, do corpo, mas também entra a psicoterapia, Luísa, como uma prevenção, que é quando você também trabalha desenvolvendo a mente, as habilidades da mente, para a pessoa não ficar nessa só também numa limitação ali desse mundo mais restrito, porque ela não sai tanto mais de casa. Então, eu trabalho muito com os meus pacientes. Treinamento mesmo dessa parte neurológica do cérebro, para a pessoa treinar as habilidades. Então, eu trabalho com muitos exercícios cognitivos dos pacientes Uhum. da terceira idade, para não ficar limitados também, para a gente postergar o maior tempo possível, né, para ela ficar com uma mente saudável. Eu acho que um grande problema das pessoas com relação às terapias, pelas pessoas que eu converso, não sei o quê, é que todo mundo tem uma certa necessidade, uma urgência nas coisas, né? Eu quero saber o meu tratamento, quando vai terminar. E as pessoas têm receio de ficar muito tempo em tratamento e nunca ter uma resposta definitiva. Você acredita que ainda hoje, e através você faz terapia comportamental cognitiva, né? É o TCC. São terapias ainda muito longas. Hoje, os avanços das técnicas de psicologia já tornaram a terapia uma coisa mais concisa e mais rápida, digamos assim. Olha, o que eu costumo dizer é que o que mudou um pouco, o que evoluiu, como toda a ciência, a medicina evoluiu, hoje você descobre Uhum. muito mais rápido, hoje você, né, então você não precisa, hoje para você descobrir uma doença, um câncer, enfim, se a pessoa está sempre ali acompanhando, você tem facilidades, o médico ele tem a medicina, a Uhum. ciência trouxe facilidades, assim como trouxe para o psicólogo também, que não parou de estudar. Então, a TCC é uma terapia que as pessoas acham que é coisa de... porque ela é rápida. Não necessariamente que ela é rápida. A gente tem um pouco mais de ferramentas e de facilidade para compreender um pouco melhor a mente, junto com a neurociência também, que trouxe para a gente toda essa... Eu falo que se Freud tivesse vivo, com certeza ele seria já... Né, a psicanálise teria evoluído também para uma linha parecida, se não a própria TCC, porque ele mesmo investigava a mente e ele mesmo rasgava as conclusões anteriores dele, porque ele não ficava contente com aquilo, ele sempre ia mais, ele queria Ele além. queria ver mais, é. Então, eu costumo dizer que a gente só não parou de estudar, então você tem uma facilidade no diagnóstico, na compreensão, e quando eu tenho uma facilidade na compreensão, eu trago para o paciente técnicas, eu trago para o paciente formas de lidar com aquele desafio que ele me traz, muito mais didáticas, mais fáceis de você compreender. Então, eu não preciso, né, de ficar ali 4, 5 anos para o paciente ter um passo, um outro. Então, se a pessoa tem uma ansiedade, a gente tem um protocolo mais específico para os tratamentos. Mas o que não significa que coisa de 2, 3 semanas ou de uma sessão a gente faz, Não, não, a gente não tem claro. milagres nem nada disso. Mas a gente só tem um olhar um pouco mais diretivo, não preciso de tantas sessões mais para compreender qual que é a dor, qual que é
o que o paciente está me trazendo, como antes a gente precisava. O autoconhecimento, hoje em dia, ele chega mais rápido, digamos assim. Chega um pouco mais rápido, né? Chega um pouco mais rápido, mas eu não digo nem do tempo do paciente, eu digo para nós, como psicólogos, a gente tem Uhum. a neurociência, os estudos, né? Que não, a gente não parou de avançar nisso, então a gente tem uma facilidade maior para a gente compreender. O Freud, ele ficava fazendo, eu estou usando Freud porque as pessoas conhecem muito mais dentro das linhas da terapia, as pessoas conhecem muito mais a psicanálise como uma das linhas mais longas de terapia, então que demorava mais tempo. Mas porque ele ficava fazendo ainda, testando. Será que é a mãe? Aí colocava a pessoa em ambientes, em situações para ela pensar e tentava fazer estudos mais aprofundados dentro do que ele tinha de ferramentas. Hoje a gente consegue, por exemplo, você tem uma ressonância magnética, a gente sabe como que são as conexões neurais, a gente sabe quais são os hormônios que são liberados quando você está triste, quando você está feliz. Então, isso facilitou muito. Paula, nós estamos chegando ao fim aqui, mas eu quero dizer que foi uma conversa, vocês não acharam? Uma conversa maravilhosa, para lá de boa, não é? E eu queria saber como é que as pessoas te encontram, Paula. Ah, muito obrigada. Eu também, eu sou suspeita a falar, porque primeiro que eu adoro falar do que eu faço, Me que é a conte minha onde paixão, né? ouvir você. Uma maravilha, adoramos ouvir você. É a minha paixão, então, se você deixar, eu fico falando aqui. Ah, É, maravilha. ó, as pessoas me encontram no, acho que mais fácil no Instagram, né? Que é o Psipa Manzoli. O Manzoli é com Z, dois L's e I no final. Depois acho que você vai colocar, né, Uhum. na descrição. Mas é o Instagram. Tem o meu site também, que é Paula Manzoli, tudo junto, lá no. Você digitar lá no Google. Eu acho que são os canais mais fáceis de me encontrar pelo Instagram, pelo YouTube também, que é Paula Manzoli, tudo Paula Manzoli. Digitou Paula Manzoli, com dois L's e I no final, eu apareço lá. Tem muita coisa interessante que ela pode falar, pode orientar. Eu adorei essa conversa. Eu acredito que a gente não ficou com o gostinho de quero mais. Vocês não acharam? A gente quer mais. Paula Manzoli aqui. Paula, eu quero agradecer e fica aqui o convite para uma próxima vez, porque temos assuntos aqui para conversar com você, olha, de montão, né? Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê.